Um dos salões mais antigos e mais tradicionais daqui de Juiz de Fora era o Salão Gaburri. E ele existia bem aqui, na Galeria Pio X, na loja número 14. Muitos dos profissionais que a gente está mostrando para vocês nessa temporada do Resgatando Juiz de Fora começaram lá, saíram de lá e abriram os seus salões ou foram trabalhar em outros. Ele funcionou até a década de 90 e também tinha muita história para contar. Está começando o segundo episódio do Resgatando Juiz de Fora sobre a história dos barbeiros e dos salões da nossa cidade. O Salão Gaburri iniciou as suas atividades em 1928. Foi a terceira loja aberta na Galeria Pio X. Em 1995, encerrou as suas atividades. A nossa primeira parada tem tudo a ver com o Gaburri. O Salão Marechal está aqui há aproximadamente 30 anos. Ele deu início com 4 barbeiros que vieram do Salão Gaburri, que era o Hélio, o Juarez, que aqui está, o Ailton e o Valdir. Em 97, o Valdir saiu e eu ocupei o lugar dele, entrei na sociedade. O Salão Marechal, eu já estou nele desde 97, então estamos aqui há 27 anos, né, trabalhando. O salão raiz mesmo é aquele onde o cliente se sente em casa. E aí, descontração e as brincadeiras sempre dominam o ambiente. E é um salão muito tradicional. Nós temos aqui uma clientela antiga, já vinda até do Salão Gaburri, que veio para cá, e muitos permanecem até hoje. E a coisa mais gostosa que a gente vê é as gerações, né? Hoje eu já tenho clientes que são avós, cortei o cabelo do filho e depois do neto. E a gente está aí trabalhando firme. Aqui hoje mesmo, por exemplo, está o nosso amigo aqui, que é o meu amigo José Ângelo, que eu apelidei ele de D'Artagnan por causa do bigodinho dele, cavanhaque, sabe? E a gente vai criando essa intimidade. D'Artagnan, por exemplo, vem aqui tomar café todo dia. A gente oferece aí um cafezinho, um biscoitinho para os clientes. E ele vem aqui e já é nosso parceiro aqui. Já é quase sócio do salão. E a gente, graças a Deus, tem uma diversidade muito grande de clientes, sabe? E todos eles são tratados da mesma forma, com carinho, com respeito. A gente procura zelar pelo ambiente também do salão, que é um ambiente de respeito. Aqui a gente procura não discutir as coisas que os clientes às vezes não gostam de discutir. Então, o barbeiro ele tem que ter essa psicologia de conversar com o cliente e procurar saber o que ele gosta. Se ele gosta de futebol, a gente vai conversar de futebol. Se ele gosta de religião, a gente vai conversar de religião. Se ele gosta de conversar sobre política, a gente conversa um pouquinho, né, sobre política, aquilo que a gente procura sem trazer transtornos, né, no nosso bate-papo do dia a dia. E com isso a gente vai mantendo essa clientela bacana, né? O salão do Alberto e do Juarez foi privilegiado com as lindas cadeiras herdadas do antigo Gaburri. Eu vi ao vivo e digo, são verdadeiras obras de arte. Essas cadeiras aqui, eu vou te falar, meu amigo, deve ser centenário, porque essas cadeiras foram usadas no Salão Gaburri, que funcionava na Galeria Pio X, e só lá o salão funcionou muitos anos. A gente não sabe nem a data, mas só um companheiro nosso que já parou na profissão, que está com 91 anos, ele trabalhou nesse salão há mais de 50 anos. Então, fora o que ele trabalhou conosco, que já existia. Quando ele entrou lá, já existiam essas cadeiras. Então, essas cadeiras devem estar beirando aí os 100 anos. A gente não poderia deixar de ouvir um caos, depois de tantos anos de estrada. Um fato engraçado que aconteceu aqui comigo foi um dia em que veio um rapaz e ele era assim bem avantajado, sabe? Ele era, vamos dizer assim, gordinho. E a esposa dele também. E ambos estavam aqui. Ela sentada ali na sala de espera
E ele conversando comigo, eu terminei de cortar o cabelo dele e ela estava ali lendo revistas. Quando terminou de cortar o cabelo, ele saiu, foi embora. Ele foi embora e ela continuou sentada ali na revista. Aí eu falei para ela assim, você já viu que o Alexandre já foi embora? Ela falou assim, uai, mas quanto tempo tem? Tem mais ou menos meia hora. Aí ela falou assim, nossa, ele é tão pequeno que eu nem vi ele saindo. O cara tinha quase 2 metros de altura e devia de pesar uns 150 quilos. Ele era tão pequeno. Aí ela saiu correndo. De repente, quando ela foi saindo pela porta, ele vinha também na mesma direção. Os dois trombaram, caiu um para cada lado. Foi muito engraçado. E o Juarez, que estava quietinho, tímido, resolveu participar um pouquinho também e enriquecer a história com mais lembranças. Quando eu cheguei aqui há 30 anos atrás, mais ou menos assim, aproximadamente uns 30 anos, existia aqui o Café Apolo e a entrada do restaurante era por aqui, a entrada de alimentos, essas coisas, era pela essa porta aqui da frente de serviço, né? E ela funcionava aí tranquila e depois veio o bingo para cá, veio uma casa de bingo também aí, ficou muito tempo aí trabalhando aí, e entrada de funcionário pela galeria também. Agora, pode continuar. E também teve aqui, a gente não podemos esquecer de uma personalidade aqui famosa, que era o Aldo Manfroy, corredor, também frequentou nosso salão e morava aqui em cima. Ele era dono dessas lojas ao lado aqui da gente. O Alberto aí lembra do Aldo Manfroy. Seu Alac, né? Casa Alac também, que era uma loja também tradicional, né? Da família Alac, que funcionava onde hoje é a Doceira Brasil, né? Doceria Brasil. E outras lojas que aqui da Marechal que tinha também assim muita tradição, né? Então passou muito comerciante tradicional aqui, né? Graças a Deus. E a gente acompanhou muito assim a mudança, né? Da cidade nesses 30 anos de salão aqui. Muita mudança mesmo. Ô Maíra, eu sentado aqui na cadeira, careca, sem quase um fio de cabelo, eu acho que o pessoal já deve estar brincando, né? Já deve estar me zoando. O que você acha? E você rindo aí, tá rindo aí com essa cara aí, você também vai me zoar, né? Tá bom, vamos em frente aí. Fazer o quê, né? A gente já estava no pequeno salão do Bochecha. Vocês devem se lembrar, a gente deu uma palhinha dele no final do episódio passado. Eu estava com 16 anos, meu pai já era barbeiro lá no bairro Fábrica, e eu comecei vendo meu pai trabalhar na barbearia e me interessava. Vendo ele trabalhar, e eu comecei a interessar pela barbearia. Tanto é que ele falava, vai estudar, rapaz, você está aqui na barbearia o tempo todo. Mas eu insisti em ficar lá, porque eu sabia que era uma profissão boa. E sabendo também que nós éramos 10 irmãos e meu pai conseguiu sustentar todos eles na profissão. Tanto é que eu fui logo fazendo o curso. Fiz o curso de cabeleireiro no Senac e depois comecei a trabalhar com mulher também. Mas sabendo que meu pai trabalhava só com homem, que era barbearia tradicional, eu me interessei mais por trabalhar como barbeiro do que como cabeleireiro. Tanto é que eu estou há 37 anos na profissão de barbeiro, entendeu? E vim trabalhar aqui no centro da cidade, na Praça da Estação, no Salão Democrata, com o senhor Virgílio, o senhor José, lá na rua João Pessoa Rezende. Fiquei lá 11 anos e depois, 11 anos depois, vim trabalhar aqui no Salão Renascença, que é aqui na Praça da Estação mesmo. Fiquei por 11 anos e agora, com a pandemia atrapalhou a gente, fui trabalhar mais 2 na Avenida 7, junto com o senhor José, que foi meu patrão no Democrata. Fiquei lá 2 anos e agora montei para mim aqui. Então já vai fazer 2 anos em setembro que estou aqui. Bochecha fala com orgulho e com muito carinho de clientes herdados de seu pai e que hoje cortam o cabelo com ele. São filhos, netos das pessoas que cortavam com meu pai esses anos todos. Mas aqui em Juiz de Fora cresceu muito a concorrência, porque surgiu barbeiro de tudo quanto é lado, né? Porque a juventude agora achou que está no auge a barbearia, estão montando várias por aí. Mas não atrapalha, no meu caso, nada. Porque eu já sou profissional há muitos anos e a pessoa confia, né? Então passa de um para pai para filho e vai ficando.
Ele aplica os ensinamentos do pai, inclusive no dia a dia do trabalho, em sua relação com esses clientes. Porque, como dizia meu pai, a gente não pode ter time de futebol, a gente não pode ser político, a gente não pode ser nada. O cliente sentou, a gente está tudo para cliente. O cliente é isso, é aquilo, você tem que ser do jeito que ele é e nunca contrariar o cliente, porque senão você acaba perdendo ele. Porque muitas vezes o cara é Flamengo, outro é Botafogo. Você, pô, que time que você é? Fala todo, sou Botafogo. Sou Flamengo. Ah, é política é tal, sou tal. Então tem que ser assim. Você não pode perder a clientela. E cada um tem seu ponto de vista diferente. Você vai contrariar, você acaba perdendo a clientela. E sobre o que os clientes falavam assim na época, sobre o que eles falam hoje? Mudou o papo? Não. Normalmente é a mesma coisa. É só política mesmo. Eles falam muito de futebol. E a gente sempre fica inteirado com alguma coisinha. Mesmo se eu não gostar muito de futebol política, eu tenho que saber se o Botafogo tá ruim, se o Fluminense perdeu, porque senão você fica sendo muito para trás. Então você tem que ficar falando sempre de alguma coisinha da atualidade. E é sempre assim. Ele resgata lá do fundo da sua memória quando começou com 16 anos com o pai. E aproveita e conta pra gente um caso gostoso de ouvir. Meu pai, uma ocasião, eu estava trabalhando com ele lá. Eu já devia ter 1 ano e pouco aprendendo a trabalhar com ele. Ele veio fazer uma cirurgia antigamente falava ponte safena. E eu já estava começando a profissão, eu estava no medo danado. Aí minha mãe disse assim, você que vai abrir a barbearia. Eu falei, como é que eu vou abrir a barbearia, mãe, sozinho? Não, você vai ter que se virar lá, seu pai está doente e você vai ter que se virar. Aí assim eu fiz. Aí que eu comecei a deslanchar, que eu comecei a atender o pessoal, fazer barba, aquele negócio todo, sem medo nenhum. Chegava todo satisfeito em casa, com dinheiro, meu pai, caramba, você fez isso tudo? Falei, filho, você é doido, não sei o quê. E até hoje, aí foi sabe, foi aquele, eu deslanchei mesmo. Um dia de noite, nós já estávamos limpando barbearia, tudo lá, meu pai fazendo uma barba, e eu passando a vassoura, assim, de repente, a luz apagou. Falei, rapaz, a luz apagou, o pai está fazendo barba do senhor. E eu fiquei parado com a vassoura e o salão tudo escuro. E o meu pai continua fazendo a barba do cara no escuro. Eu achei aquilo um absurdo, sabe? Eu falei, rapaz, meu pai é maluco, com a navalha no pescoço do cara no escuro. Aí quando a luz acendeu, o cliente estava com o olho aberto desse tamanho. Aí ele falou, rapaz, o seu pai não parou não. Ó, meu pai, mas o rosto dele saiu do lugar não. Ainda bem, se a pessoa se pega no nariz. E no final, o que fica guardado mesmo são os ensinamentos e as boas memórias, mesmo com a evolução das ferramentas de trabalho. Bem, eu penso comigo que antigamente, quando eu via meu pai trabalhar, eu achava assim, era a época da navalha. E navalha tinha que saber afiar. Eu, muitas vezes, naquela ocasião, eu pegava, eu chamava pau de pita, ou a pedra, ou até o couro para passar a navalha, eu costumava bater a navalha. Meu pai tomava aquilo da minha mão na minha memória, você tá ficando doido, menino, você vai acabar com o fio dessa navalha. Passe assim. Aí me ensinava, eu tinha que ter uma paciência danada. Puxa vida, aquilo me cansava. Muitas vezes eu até desistia. Se eu vou trabalhar com navalha, eu tô perdido. Minha munheca de noite fica até doendo. Eu falava, vou deixar isso para lá. Mas já tinha surgido naquela ocasião a Gillette. E a Gillette não era muito fácil para achar, para comprar. Porque a Gillette era mais cara na ocasião. Mas mesmo assim eu insisti, e eu tenho hoje até navalha guardada do meu pai, as máquinas antigas, tem tudo guardadinho na minha casa. O Resgatando Juiz de Fora é exatamente isso, contar a história da cidade através das pessoas. Essas pessoas fazem parte da Juiz de Fora, da nossa Juiz de Fora. E você que está assistindo, se isso despertou a tua memória afetiva, você também faz parte disso. E aí eu te convido já para na semana que vem continuar acompanhando a gente em mais um episódio do Resgatando Juiz de Fora sobre a história dos barbeiros, dos salões da nossa cidade. Eu te espero lá.